Hello, gente, como vocês estão? Hoje eu decidi trazer 5 hábitos que mudaram a minha vida. Porque muitas vezes a gente precisa fazer algumas mudanças e essas mudanças são pequenas, são pequenos hábitos que a gente vai incluindo no nosso dia a dia que vai fazer uma grande diferença no nosso bem-estar. Parecem coisas quando a gente está numa outra energia, com a autoestima baixa, com a energia baixa, parecem coisas muito difíceis de incluir no nosso dia a dia. Parece que a nossa cabeça não consegue girar, sabe? Aquele botãozinho que precisa para a gente realmente fazer as mudanças necessárias. Mas eu vou trazer para vocês da forma mais prática possível que eu fui incluindo e que me ajudaram muito. Vocês já sabem, antes da gente ir para o conteúdo, para o tema principal, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e já coloca aqui no seu comentário se você tem facilidade para fazer mudanças no seu dia a dia ou não. Eu quero conhecer vocês melhor para que eu consiga trazer conteúdos ainda mais direcionados para aquilo que vocês realmente precisam, tá? Então vamos para o hábito número 1. Modificar os pensamentos, como eu falei aqui no início. Às vezes a gente está numa nuvem de pensamentos no qual a gente não consegue nem explorar as possibilidades para o nosso dia a dia. A gente não consegue nem perceber as oportunidades que tem na nossa frente para a gente aproveitá-las. Então a gente fica naquela nuvem de quero, não quero, será que eu consigo? Será que eu posso, devo fazer tal coisa? Isso é uma construção de valores, né? Então, a gente define muito aquilo que a gente vai fazer ou não através dos valores que a gente tem. Então, você precisa entender quais são os seus valores, quais são as crenças que você está cultivando aí para modificar os seus pensamentos. Outra coisa que acontece muito é você compreender os pensamentos dos outros e trazer aquilo como uma. Compreender não, ouvir os pensamentos dos outros e trazer aquilo como uma verdade para a sua vida. Talvez o que o outro esteja pensando, falando sobre as coisas da vida, sobre você, não necessariamente seja uma realidade, às vezes é uma opinião da pessoa. Se a gente for ver bem, até os dados científicos que a gente tem, as pesquisas que a gente tem. Gente, eu adoro estudar a ciência, entender o que a ciência traz e eu acho realmente extremamente necessário para a nossa vida. Ajuda muito, mas dependendo da pesquisa, são pesquisas pequenas e elas trazem um ponto, uma conclusão de acordo com um número limitado de pessoas. É por isso que eu falo sempre que a gente precisa olhar para dentro. Então, mudar os pensamentos que você tem sobre você, pensamentos negativos que você tem sobre você, começar a entender um pouquinho mais sobre a vida, tirar as suas próprias conclusões dentro daquilo que vai acontecendo. Pensa como que era antigamente para as pessoas que elas não tinham todo o acesso à informação que a gente tem hoje. Por um lado, muito ruim, muito negativo, mas por outro lado, quantas pessoas conseguiram criar coisas incríveis. Desde, vamos pensar, uma banda de rock, né? Beatles. É uma época que não tinha acesso à internet como a gente tem. E eles foram uma das melhores bandas de todos os tempos, na minha opinião. É, mas é uma coisa assim que a gente realmente precisa voltar esse olhar para dentro, parar de se comparar tanto, parar de ver o que os outros estão fazendo, o que os outros vão achar e, enfim, olhar mais para você, o que você vai achar sobre aquilo que você está fazendo. Segundo hábito, exercício físico. Praticar exercício físico, a gente já sabe. E como eu falei, né, sobre a ciência traz também muitos dados sobre como é importante para a gente praticar exercício físico e como isso traz longevidade na nossa vida. Além de baixar o cortisol, baixar o estresse que a gente tanto sente no nosso dia a dia, traz uma vontade maior para a gente viver. Então, para mim, fazer exercício físico é realmente muito bom. Quem já viu alguns outros vídeos meus aqui, sabe que eu já tive uma questão bem profunda, assim, com a ansiedade quando eu era mais nova.
é algo que hoje eu já tenho um controle sobre isso, eu sei como lidar com isso, mas o exercício físico é algo que me ajuda muito a lidar com os sintomas da ansiedade. Então, treina, mexer esse corpinho aí, por mais que seja difícil. Quem não me acompanha no Instagram, eu coloco lá, geralmente eu coloco de manhã nos stories algum exercício que eu tô fazendo. Não é sempre que eu posto, mas às vezes quando eu tô num dia mais calmo, mais introspectivo, que eu não queira me agitar tanto o corpo, e não é tão necessário assim a gente fazer isso todos os dias, o que que eu faço? Eu faço uma yoga. Tem no aplicativo que eu faço os exercícios, tem yoga na cama para você. Yoga de pijama, acho que é uma coisa assim o nome, para vocês terem ideia. Então é simplesmente a gente se alongar, mexer um pouco o corpo de diversas maneiras, dentro de como você também está se sentindo no dia, você respeitar o seu próprio corpo. Terceiro hábito, e muito importante, escrever. Escrever faz com que a gente perceba com clareza as coisas. É um hábito que eu demorei a ter, mas quando eu comecei a cultivar isso, eu vi o quão importante e necessário é você escrever. Sabe aquela dúvida que você tem? Coisas simples que só você para você entender, porque é uma coisa que está acontecendo na sua vida, né? As coisas que acontecem na nossa vida, elas não são sei lá, fui na loja, tive que decidir entre a blusinha rosa ou azul. Não é isso. É algo assim que vem acontecendo. É uma história, tem toda uma história por trás. E aí, num determinado momento, você tem que tomar uma decisão, ou você tem que ir tomando pequenas decisões no dia a dia para saber o que fazer com tal opinião que você ouviu, como responder a tal pessoa, como, enfim, várias coisinhas que a gente tem que tomar decisões. E escrever ajuda muito a gente entender. É como se fosse uma terapia. Sabe quando você está conversando com a psicóloga para você tomar uma decisão e você mesmo vai entendendo? Eu fiz tal coisa ali, deu certo. Eu respondi assim aqui e não deu certo. Preciso responder de uma outra forma na próxima vez. Quando a gente pratica a escrita, a gente agiliza o nosso processo de desenvolvimento e a gente vai percebendo o que faz sentido para a gente fazer e o que não faz, né? Continuar fazendo ou não. Quarto hábito: escolher melhor quem eu desejo manter na minha vida e quem eu não desejo. Não é sobre aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é boa. Não é sobre esse tipo de julgamento, entende? Mas é sobre o que está alinhado com você e o que não está nesse momento. Não é sobre a pessoa ser boa ou ruim, ela pode ser boa ou ruim para diversas pessoas, para diversas situações na vida, mas é sobre o que está de fato alinhado com você hoje. Se você está. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito. Ela é assim: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E isso é muito real. Gente, como real? Quando eu comecei a perceber, né, analisar isso no meu dia a dia, até a maneira que a gente fala e que a gente se posiciona modifica dependendo das pessoas que a gente convive. Porque elas vão trazer muita. A nossa mente, ela acaba copiando, né, tudo que acontece ao nosso redor. Então, as pessoas vão trazer o jeito delas de viver, o jeito de falar, o jeito de se posicionar, e de alguma maneira a gente vai lembrando aquilo e vai fazendo, vai copiando um pouquinho daquilo, sabe? É, você já fez uma aula? Aconteceu comigo recentemente. Eu estava fazendo uma aula da pós e a professora era uma mulher muito inteligente, falava muito bem, articulada, sabe? E eu percebi, porque ouvindo todos os dias ali, né, aula online, você pode ouvir todos os dias. Ouvindo todos os dias, eu comecei a falar melhor, comecei a ficar mais articulada na minha comunicação. Então, olha como, porque fica na cabeça, aquilo fica na nossa cabeça, não tem jeito. Então, é interessante trazer isso, pensar quem a gente quer se inspirar, quem são as pessoas que a gente está alinhada, que a gente quer de fato conviver, a gente quer passear com essas pessoas, sabe? Um simples passeio. E
isso não se trata também de, essa pessoa ela não está no nível que eu gostaria, porque muitas vezes você vai ter amigas que não estão exatamente no nível que você gostaria que elas estivessem. Às vezes nem mesmo você está nesse nível ainda, mas são pessoas com bons valores. São pessoas que, vamos supor, você valoriza a sua família, você gosta de estar com a sua família, ter momentos com ela. Você tem amigas que também têm esses valores. Ou são amigas que conversam muito com você sobre relacionamento. E nessas conversas vocês conseguem uma agregar um pouco na vida da outra. É mais simples, sabe? Não é tão complexo, não é uma idealização que a gente coloca na nossa mente. E outra coisa dentro dessa parte de relacionamentos que eu tenho feito, inclusive, que tem me ajudado muito, é eu me posicionar sempre que eu acho necessário. E veja que é necessário e não sempre que eu quero me posicionar. Porque muitas vezes a gente quer se posicionar, só que a gente vai fazer algo errado. A gente vai se precipitar. Então, sempre que eu acho necessário, que eu percebo que realmente aquilo vai mudar em algo, aí eu me posiciono. É importante a gente saber essa diferença, porque muitas vezes a gente acha que falar não, falar sim, começar a cultivar o amor próprio é sair falando tudo que vem na cabeça, e não é, tá? Não é. A gente precisa pensar, raciocinar e saber se posicionar de uma maneira coerente, de uma maneira um pouquinho mais assertiva. E o quinto hábito é praticar a meditação autocompassiva. A gente consegue praticar essa meditação através do mindfulness. E são meditações realmente maravilhosas que fazem muita diferença para mim. No meu caso, a sensação que eu tenho, tá? Vou falar da minha experiência agora. A sensação que eu tenho é que essas meditações autocompassivas fazem com que eu pratique o amor próprio de uma maneira introspectiva para depois começar a naturalmente utilizar, né, cultivar, melhor dizendo, o amor próprio no meu dia a dia, no externo, no mundo real. Então, você olhar para dentro, colocar a mão no seu coração, falar palavras positivas para você. Eu tenho aqui no canal algum vídeo com uma meditação autocompassiva, né? Que é você colocar a mão e falar que eu possa me amar, que eu possa me sentir bem com quem eu sou. Enfim, você pode falar alguns dizeres, tirar esse momento meditativo mesmo. E aquilo vai criando novas conexões neurais. Então faz com que você crie novas ideias sobre você, crie novas crenças. E isso afeta positivamente no seu dia a dia, em como você age no seu dia a dia. Tanto com você mesmo, do seu relacionamento com você mesmo, quanto do seu relacionamento com outras pessoas. Esses são os 5 hábitos que eu modifiquei e que eu venho modificando. Eu acredito que o desenvolvimento pessoal, ele não para nunca. Então, são hábitos que eu venho modificando, que eu venho melhorando no meu dia a dia e que tem feito uma grande diferença para que eu consiga viver bem comigo mesma. Algumas coisas parecem difíceis, mas se a gente começa a praticar, se a gente começa a inserir isso no nosso cotidiano, vai ficando cada vez mais natural. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha feito alguma diferença aí na vida de vocês. Se você gostou, deixa o seu like. Não esqueça de deixar o seu comentário, me fala qual hábito você vai cultivar, você vai incluir aí na sua rotina. E se inscreva, manda, compartilha com alguma amiga que talvez esteja precisando também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.